nós vamos, nesse instante, abrir a palavra do Senhor para o livro de Lucas. Vamos abrir nossa Bíblia. Quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia para o livro de Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo 5. E vamos acompanhar a leitura nesse momento. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: nós vamos ver a história onde Jesus vai manifestar um dos milagres que irá impressionar todas as pessoas que estavam em volta dele. No livro de Lucas, no capítulo 5, versículo 1, diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Versículo 3 diz assim: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Vamos parar por aí. Olha o cenário que ocorre nesse momento. Jesus estava agora diante das multidões, e ele tinha uma mensagem para transmitir. Existem mensagens que, se eu falar, eu posso falar até amanhã, até semana que vem, mês que vem, até o ano que vem, e a pessoa não entende. Existem mensagens que não serão transmitidas simplesmente pelo verbalizar das palavras, mas é pela prática, é pela ação, é pelo testemunho. Houve parte dos sermões de Cristo em que Jesus, ele apresentava palavras para comunicar, mas houve outros momentos em que Cristo apresentava atos, práticas, para que a mensagem do Pai Celeste pudesse chegar até ao nosso coração. Quer ser um missionário de eficiência? Evangelize através das palavras e também através do seu comportamento. Os nossos atos estão sendo observados, estudados, analisados por outras pessoas. E Jesus agora, diante daquela multidão, ele tinha uma mensagem a transmitir. Sim, ele tinha uma mensagem para aqueles corações, mas Cristo sabia que, por mais que ele falasse, a humanidade não conseguiria entender sequer as coisas que vêm lá do alto. E muitas das coisas, Cristo não só falava, como também mostrava. E um dos mistérios do reino do céu, que Jesus veio aqui a esse mundo pessoalmente, para ensinar a mim, a você, a todos nós, é sobre a fé, o exercício da fé, porque nós vamos viver momentos nesse mundo, na história dessa terra, em que será tirado o nosso cartão de crédito, será tirada a nossa conta bancária, será tirado o nosso carro, a nossa casa, os nossos recursos, mas uma coisa ninguém poderá tirar da sua vida, é a sua fé. Ninguém. Deus jamais deixará que alguém decida por você.
O exercício da fé é quando eu tomo a decisão, aceitando as palavras de Deus como verdade sobre a minha vida. E essa aceitação que vem da decisão faz com que o poder de Deus comece a agir de uma forma diferente na minha vida. Por isso eu não posso acreditar por você, você não pode acreditar por mim. O exercício da fé é algo particular, individual, que cada um de nós um dia, cedo ou tarde, deverá exercer. E é essa experiência com Deus que vem mediante o uso da fé. A Bíblia diz assim que o justo viverá, não é pelo emprego que ele tem, pelo cargo político que ele assume, pela posição que ele tem na sociedade, não. A Bíblia diz assim, o justo viverá pela fé, pela fé. E é sobre esse tema que vamos falar nesse momento, que vamos estar refletindo aqui na palavra do Senhor. E muitas das vezes a palavra simplesmente não consegue explicar a fé. Nós temos um cenário nessa história, composto por pescadores, homens que trabalhavam da pesca. Entre eles é citado um homem aqui chamado Simão. O pai de Simão era pescador. Simão, quando era criança, pequeno, o pai pegava ele, colocava ele no barco e saía para pescar. Aprendeu a nadar cedo. Quando via o pai tirando as redes do barco, Simão observava os peixes. Tinha peixes que o pai colocava no barco e tinha peixe que o pai devolvia para o lago novamente, para o mar novamente. Simão foi criado no mundo da pesca. Não somente ele, como também seus amigos, seus vizinhos. A pesca era uma fonte de renda local naqueles dias. Alimentava o mercado, a população. E ser pescador era de muita responsabilidade. E os estudos para que pudesse pegar cada vez peixes melhores eram desenvolvidos entre aqueles pescadores. Uma característica do pescador, para quem já pescou sabe disso, a primeira coisa que você tem que ter para pegar um peixe, você precisa de ter uma rede, uma vara, um anzol bom, uma linha boa, porque não adianta eu pegar e depois perder. Lembra disso, olha, a primeira coisa que ele tem que ter é uma boa armadilha. Então, se tratando de armadilha para capturar peixe, você sabe o que Simão sabia? O silêncio era a arma da pesca. Era impossível pescar com som alto, fazendo barulho, mexendo no barco, gritando, porque isso fazia com que os peixes fossem embora. O silêncio faz com que o peixe aproxime das redes, faz com que o peixe aproxime dos barcos, e os pescadores lançavam a rede e pegavam. Qual é a hora do dia em que mais faz silêncio? Durante a madrugada. Quem aqui já teve a oportunidade de acordar de madrugada e se deparar com o silêncio da noite? Tem noite em que nem um grilo canta. Tem noite que não se ouve sapos, corujas, nem um som do vento. E era diante desse cenário que os pescadores aguardavam a madrugada toda, o tempo chegar propício, para que, quando os peixes se aproximassem dos barcos, eles lançariam a sua rede, e a rede cairia numa área ampla naquele lago, e iria capturar ali aqueles peixes que virariam o seu salário
ao amanhecer. Então eles passavam a noite toda em silêncio. A noite toda em silêncio, porque eles sabiam que tinha que ter redes boas, e a outra prática, tinha que haver silêncio. Por isso que o período da madrugada era um período muito explorado. Muito explorado. E eles precisavam trabalhar. Quando a gente observa o texto, fala que aqueles homens já haviam acabado o seu trabalho, Jesus estava à beira do lago, e agora Jesus pediu a eles o barco emprestado para que pudesse transmitir a mensagem, porque muitas pessoas ali tentavam aproximar de Jesus, e essa aproximação de Jesus fazia com que Cristo não conseguisse falar para as multidões. Ele pede a Simão o barco emprestado, afasta o barco um pouco das margens do lago, as multidões aproximam da margem do lago, e agora Jesus em cima do barco começa a ensinar. Você já ficou em pé em cima de um barco? Quando você fica em pé em cima do barco, o barco começa o quê? A balançar. A balançar. As multidões ouviam Jesus. Jesus tinha que falar alto, porque sua voz tinha que chegar não só à margem do lago, aonde que as pessoas estavam, mas como tinham pessoas que estavam um pouco mais atrás. Além de fazer o balanço no barco, Jesus tinha que falar mais alto, e ao mesmo tempo que Cristo tinha que falar mais alto, o sol já havia nascido, era dia, os passarinhos cantavam, as gaivotas voavam ali na beira daquele lago, havia todo um ecossistema que já estava agitado, e um detalhe, quando o sol sai, toda a claridade na superfície do lago agora é iluminada. E a Bíblia diz, no versículo 4, quando Jesus acabou o sermão, ele acabou de falar, sabe o que Jesus fez? Jesus colocou a sua mensagem em prática. Você já colocou os ensinamentos de Jesus em prática na sua vida? Jesus colocou em prática aquilo que ele havia aprendido com o Pai Celeste. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Olha o que Jesus disse, Lucas capítulo 5, versículo 3, fala assim que, entrando em um barco, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Versículo 4, ele diz assim, olha, quando acabou de falar, olha o que a Bíblia diz, que quando Jesus acabou de falar, disse a Simão, faze-te, vai ao lago, e lançai as vossas redes para pescar. Jesus conversava com um dos maiores especialistas em pesca naqueles dias, era Simão, porque desde a sua meninice, ele já convivia com a pesca. E quando Jesus vira para Simão e fala com Simão assim, olha, Simão, acabou a mensagem, agora volta para o lago e continua a pescar. Versículo 5, olha a resposta desse homem para Jesus. Versículo 5 diz assim, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Trabalhamos toda a madrugada e não pegamos nada, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, lançarei as redes. Lançarei as redes. Naquele momento, Simão falava para Jesus assim, olha, diante de tudo que eu já aprendi, vai dar errado. Diante de tudo que eu já vi acontecer, porque o sol já nasceu, as pessoas conversavam alto, você fez um sermão aqui em alta voz, o barco ficou balançando, muito barulho, não tem como pegar peixe agora.
Nós tentamos pegar a madrugada toda e nada achamos. No melhor momento não conseguimos. Você sabe para que serve a fé? É para o pior momento que você estiver vivendo. Para o melhor momento que você estiver vivendo. Não importa em qual momento você estiver vivendo, você deve aplicar a fé. E foi isso que aqueles homens fizeram. O momento não era propício para pescar, mas o que fez Simão Pedro voltar ao lago, sabe o quê? Sobre a tua palavra, o exercício da fé. O exercício da fé. Mesmo que parecia que não tinha condição de acontecer, era impossível, porque a fé é a certeza daquilo que nós não conseguimos o quê? Ver. Das coisas que nós não podemos ver. Simão Pedro, ele não conseguia ver a possibilidade nenhuma de pegar peixes, porque o dia já era claro. Mas sobre as palavras de Cristo, a fé surge. A fé afloresce, aparece. Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença. A Bíblia diz assim, olha, versículo 6, após Simão Pedro ter falado que sobre a tua palavra lançarei as redes, verso 6 diz assim: isto fazendo, eles foram para o meio do lago, lançaram as redes, e a palavra diz assim, que apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro lado do barco, para que fosse ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. A ponto de quase afundarem. Para um pescador pegar aquela rede cheia, quando ele acenou para os seus amigos vieram até ele, com o barco rapidamente, tentaram puxar a rede. Quando eles colocavam os peixes para dentro da rede, quando eles puxavam para dentro do barco aqueles peixes, o barco começou o quê? A abaixar, porque aqueles peixes eram peixes grandes, eram grandes quantidades que eles haviam pegado, diz que a ponto do barco quase afundar. Você sabe o que foi isso para um pescador? Às vezes para muitos não pode parecer nada, mas sabe o que foi isso para aqueles homens que entendiam da pesca? Sabe o que foi isso para eles? Olha o versículo 8, diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostou-se ao pé de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Retira-te de mim, porque sou pecador. Versículo 9: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. A admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Versículo 10, não era só Simão, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, também eram pescadores. Isso, eles ficaram assustados, assombrados. Sabe por que isso aconteceu? Porque isso era o exercício da fé na palavra de Deus. Jesus queria mostrar para aqueles homens que, se acreditasse no que ele falou, que eram as palavras do Pai Celeste, o milagre aconteceria, o sobrenatural manifestaria na vida de qualquer um que cresce. Não importa qual fosse a condição, não importa se o sol já tivesse saído, se as vozes eram altas, a rede iria encher de peixe sobre as palavras de Deus. A rede encheria de peixe sobre a palavra de Deus. Sabe o que precisa para a minha rede, para a sua rede, para a nossa rede encher dos milagres de Deus? Acreditar na sua palavra. Nós precisamos crer. Quem crer verá a glória de Deus, disse Jesus. Se crermos, veremos a manifestação do poder de Deus agindo em nossa vida. Agindo em nossa vida. Essa lição foi tão forte para Pedro e Tiago, para João, que o versículo 10 diz assim:
Disse Jesus a Simão: não temas, daqui adiante serás pescadores de homem. Versículo 11 fala assim: e arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram a Jesus. Sabe por que eles deixaram tudo? O que faz um homem deixar tudo e seguir a Jesus? É a sua fé. É a sua fé. A sua fé. A Bíblia diz assim: eis que estou à porta e bato, disse Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele irá cear comigo. Nós vamos ceiar com Jesus. A porta é o nosso coração. Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Sabe o que você precisa de fazer para abrir a porta do seu coração? Creia nas palavras de Jesus. Creia nas palavras de Deus. Aceite essas palavras como verdade. Sabe o que você precisa de fazer para trancar a porta do seu coração a Jesus? Duvide das palavras de Deus. Não acredite naquilo que Jesus está falando, põe dúvida. Cada vez que eu duvido é como se eu desse mais uma volta na tranca. Eu fosse dando mais uma volta na tranca. Como eu faço para abrir? É acreditando. Como eu faço para fechar? É duvidando. Uma outra coisa é interessante, eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso. Quantos de vocês já pensou em agradar uma visita, um amigo, um parente, quando fosse em sua casa? Quantos de vocês já pensaram em agradar alguém, uma pessoa? O que a gente faz para agradar? Coloca na mesa comidas que aquela pessoa gosta, não é isso que a gente faz? Coloca ali suco, água, conforme a pessoa gosta. Uns gostam mais quente, outros mais gelada, né? Temperatura ambiente. Enfim, realizamos atividades e temos comportamentos que a gente sabe que o outro gosta, para cativar essa pessoa. Você sabe o que você tem que fazer para você agradar a Deus? A Bíblia diz assim: sem fé é impossível de agradar a Deus. A primeira coisa que você precisa de fazer é acreditar nas palavras de Jesus como se fosse a voz de Deus para a sua vida. O que é acreditar? É aceitar algo como verdade. Aceita algo como verdade. Mesmo que aos nossos olhos pareça impossível, a decisão da aceitação Deus colocou nas suas mãos, nas mãos de cada um de vocês, na mão de cada um de vocês. Lembra de uma coisa, as mãos que controlam os mundos, os universos, as galáxias, as estrelas, é a mesma mão que controla o limite do mar, os rios e as fontes das águas, e são as mesmas mãos que estão levantadas ao nosso favor mediante o exercício da fé. Mediante a fé, as mãos de Deus agirá em nosso favor.
tudo posso naquele que me fortalece. A nossa força não vem de nós mesmos, a nossa força vem do Senhor. Nessa manhã, nós somos convidados por Jesus a exercitar a nossa fé na palavra de Deus. Quer ser um pescador de homens? Quer ver maravilhas acontecer diante dos seus olhos? Creia nas palavras de Deus revelado na Bíblia Sagrada. Estude a vida de Jesus e aprenderá como usar a fé no seu dia a dia. Nós estamos chegando a um tempo na história desse mundo. Nós estamos diante do limiar da história da humanidade, em que todos nós, grandes, pequenos, fortes ou fracos, ricos ou pobres, todos iremos passar por um momento que somente o exercício na fé da palavra de Deus, não é fé em loteria, não é fé em político, não é fé em ideologia filosófica, não, a fé naquilo que Deus veio revelar através do seu livro sagrado. Somente através da crença, na aceitação dessas palavras como verdade, seremos vitoriosos. Seremos vitoriosos. Somos a igreja de Deus, a embaixada de Deus na terra. Somos representantes dele na escola aonde nós frequentamos, no ambiente de trabalho, nas ruas, no comércio, onde quer que formos, somos representantes de Deus. Mas para que nós possamos ser embaixadores, precisamos acreditar na palavra do nosso Rei, do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Essas palavras que trazem vida, essas palavras que modificou a vida daqueles pescadores, a ponto deles largaram os seus barcos e as suas redes. Diz que deixando tudo, seguiram a Jesus, para que eu possa seguir a Jesus, para que eu possa levar outras pessoas a seguirem a Jesus, para que outras pessoas possam ser pescadas, é necessário o exercício da fé de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que possamos, nos momentos felizes e nos momentos tristes, nos momentos que tivermos força ou nos momentos que nós tivermos fraqueza, nos momentos que nós tivermos dinheiro ou passar por necessidade, exercitemos a fé de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Deus abençoe você e toda a sua família.